Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui novamente para gravar esse vídeo dando a continuidade sobre essa série de Gênesis, a exegese do livro de Gênesis. Anteriormente eu falei sobre Gênesis 1, a exegese de Gênesis 1, e agora eu quero falar sobre Gênesis 2 e um pouco do 3 também. Se você ainda não assistiu, peço que você assista para que você possa entender melhor o que será falado aqui também, porque, querendo ou não, é uma sequência. Ainda que são assuntos distintos, a gente vai ver isso, mas ficará melhor para você compreender. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para as demais notificações. Isso vai ajudar os vídeos a chegarem a mais pessoas, aqueles que estiverem pesquisando sobre esses assuntos. Isso pode agregar conhecimento aos que têm buscado. É claro que a minha metodologia, a minha abordagem aqui é distinta da interpretação convencional, dogmática da tradição, procurando aqui sendo mais estrito, investigativo com a exegese e analisando a questão histórico-social indiciária, tendo um olhar mais crítico, histórico-crítico, para os textos das escrituras. Como eu já disse e reforcei no capítulo 1, falando, eu não sou uma voz solitária, uma voz no deserto, falando acerca dessa forma como eu tenho falado. Muitos outros teóricos há muitos séculos já vêm também trazendo essa proposta e academicamente ela é bem aceita, bem fundamentada entre os acadêmicos. Então, eu quero aqui explorar hoje um pouco, diferentemente do capítulo 1, trazer alguns assuntos, alguns detalhes diferentes. Capítulo 1, só para fazer aqui uma retrospectiva, do capítulo 1, refrescar a memória do que está sendo tratado aqui. Capítulo 1, eu trouxe sobre uma questão relacionada a mostrar que Gênesis 1 não se trata da criação do universo, nem da criação do planeta Terra, nem da criação do ser humano, e etc. Mas é uma cosmogonia, uma teogonia ressignificada, um texto de refutação contra Enuma Elish, que é um texto aí babilônico. O texto, como eu já disse, ele é pós-exílico, no caso do capítulo 1, escrito aí por volta do ano 500 a.C., ou antes da Era Comum, depois que eles retornaram ali para Jerusalém, saíram do exílio babilônico, pelo veredito de Ciro o Grande, o persa, o rei da Pérsia, depois que ele assumiu o poder imperial naquele período, eles então voltam para reconstruir Jerusalém, que estava devastada, estava destruída através aí de Nabucodonosor, que foi o imperador babilônico. Então, o texto do capítulo 1 fala sobre justamente a criação de Jerusalém, a restauração de Jerusalém e também sobre o estabelecimento da questão monárquica. Então, quando aparece ali a criação do ser humano, não tem a ver com uma questão relacionada ao ser humano de modo geral, mas sim do rei de Jerusalém. Então, eles tinham fortemente esse entendimento que os reis eram filhos da divindade. Então, basicamente, a imagem de semelhança retratava muito aos reis da antiguidade. Em várias culturas era tido esse entendimento, que os reis eram filhos da divindade, imagem e semelhança desse Deus invisível, sobrenatural. Então, basicamente seria isso, resumidamente, o capítulo 1, mas para que você entenda melhor, assista a todas as partes do vídeo para que você possa compreender um pouco melhor. Então, entrando aqui no capítulo 2, eu quero justamente enfatizar a diferenciação do capítulo 1 para o capítulo 2, que são tradições diferentes, até inclusive o termo do nome aí da divindade vai se fazer diferente. Enquanto no capítulo 1 nós temos Elohim, no capítulo 2 nós temos o tetragrama, Yahvé. Mas Elohim também vai entrar como uma fusão para se tornar uma divindade única. Então, enquanto na antiguidade havia uma distinção entre o tetragrama e Elohim, eram divindades distintas, uma que era a divindade ali árabe, no caso Yahvé, e no caso Elohim dos caldeus. Então há uma distinção nisso, uma era a evocação do Reino do Norte, outra era a evocação do Reino do Sul. Porém as tradições vão se fundirem. Então tanto o Reino do Sul como o Reino do Norte, as tribos, no caso as tribos, elas vão se ajuntar, e partindo disso vai se começar a existir aquilo que nós chamamos de uma monolatria. Enquanto o povo era politeísta, inclusive Israel, eu falei disso no capítulo 1, eles vão então passar a ter um entendimento teológico monolátrico para posteriormente, no desenvolvimento teológico, chegar a um monoteísmo. Então o monoteísmo não existia em Israel,
passou-se a existir depois do exílio babilônico, que não foi bem um monoteísmo, mas uma monolatria. E nós temos então esse processo, esse desenvolvimento teológico. Então, entrando aqui no capítulo 2, né, como eu acabei de dizer, né, o termo que vai aparecer é Yahvé, né, o tetragrama, enquanto Elohim aparece no capítulo 1. Elohim, numa tradução literal, seria força absoluta, né, ou força poderosa, ou também numa questão plural, seria forças poderosas. Se traduz também como Deus ou deuses, dependendo do contexto. Mas Deus e deuses é um termo já proto-indo-europeu, diferentemente ali do hebraico, né, que traz essa distinção desse termo. Como eu sempre digo, né, a tradução, conforme as línguas no seu desenvolvimento, ela vai mudando, às vezes, os termos, os significados. Tem bastante mudanças dentro disso. Então, o capítulo 2, né, nós temos um texto que é uma narrativa ali do reino judaíta, né, diferente ali do texto 1 dos israelitas, porém, os sacerdotes que vão desenvolver isso no período pós-exílico. E então, dentro do capítulo 2, nós vamos encontrar justamente os sacerdotes, agora ressignificando, diferentemente do Gênesis 1, mostrando ali uma questão de poder e controle templário, né, do Templo de Jerusalém. Então, para mostrar sobre a questão da criação do camponês, onde também vai entrar a questão do pecado e sacrifício. Nós vamos encontrar essa narrativa se desenvolvendo dentro do texto, capítulo 2 e capítulo 3. Enquanto no capítulo 1 temos uma criação em 7 dias, né, ou em 6 dias, e por descanso 7 dias, mas uma criação de Jerusalém de uma forma plena em 7, nós temos em um único dia o capítulo 2. Alguns teólogos vão tentar conciliar isso dizendo que é uma macro e microvisão, né, mas não é bem, de fato, no meu entender, que o texto está querendo transmitir. Então, no capítulo 2, nós vamos aprofundar qual é o entendimento sobre isso. Então, basicamente, né, em Gênesis 2 e 3, né, nós temos aí uma que a gente poderia chamar da ideologia, né, do templo e a criação dos camponeses. Quando muitas pessoas ouvem isso, elas se assustam, né, porque tem já aí no seu inconsciente, diante dos significados que a cultura introjetou, né, a ideia de que ele está tratando sobre a criação do universo, dos seres humanos, etc. Mas eu vou tentar aqui mostrar, claro, para vocês, que na realidade o texto ele tem algo muito além disso. Então, os capítulos, né, eles não narram, como eu já disse anteriormente, o início, né, da humanidade, mas sim, justamente, aqui no caso a humanidade biológica, né, mas